Nelson, que vai apresentar mais tarde, o professor Nelson, da Unicamp, né? E nós, da comissão organizadora, se mais alguém quiser, para a gente fazer essa provocação, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre usar esse tempo, né? Que os meninos teriam para a gente fazer as nossas provocações e pensar um pouquinho, né? Eu acho que a gente está sempre correndo também, né? Nas apresentações, nas sessões, muita coisa. Eu acho que pode ser interessante a gente aproveitar esse momento para dar uma respirada, né? E uma refletida aqui no nosso fazer autoetnográfico. É essa proposta que a gente tem, né? Eu fui avisada disso tem mais ou menos uns 15 minutos, então a gente tentou, né, resolver isso aqui, essa é a nossa proposta. Ok? Janane, eu posso começar fazendo uma provocação aí que está me provocando aqui o dia todo, desde de manhã. Né? Desde que a gente entende que a autoetnografia é um way of life, né? Como a Boschner já dizia lá atrás, se não me engano, é Boschner que fala que a autoetnografia é a way of life, é um modo de vida. E depois, quando eu olho para trás, para a autoetnografia que eu fiz no meu doutorado, e que eu terminei em 2016, mas defendi em 2017, né? Fiquei no gap, assim, do tempo, e falo, meu Deus, quão ingênuo eu era, né? E quantas coisas eu deveria ter dito e não disse, ou talvez não estivesse preparado, e talvez a sincronicidade da vida, Amanda, não tivesse me disponibilizado com os dispositivos que eu necessitava para enxergar algumas coisas. Mas aonde eu quero chegar com isso é na questão da ancestralidade que tem sido recorrente aqui em alguns trabalhos, né? Ancestralidade não tão lá ancestral, mas também pode ser sobre seu pai, sua mãe, né? E tudo isso. E que a autoetnografia me fez enxergar, né? Mas depois de um tempo, né? Depois de um tempo que eu já tinha feito um trabalho autoetnográfico, continuo fazendo, mas que me fez olhar para isso que talvez estivesse ali, como diria Riquet, um desesquecimento proposital, né? Propositalmente você desesquece, mas aí chega um momento que você precisa relembrar. E aí essa é a minha provocação, né? Sobre a ancestralidade, sobre esse modo de vida autoetnográfico, tanto que isso vai nos proporcionando outros olhares, né, um desangulamento. Eu não gosto nem de falar de outras lentes, eu gosto de falar de um desangulamento, porque é o meu corpo que desangula a perspectiva, eu não preciso de um outro componente, né, se eu falar em outras lentes. E aí, essa fica aqui minha provocação, se alguém... Silêncio. A gente pode comentar o que você falou, é isso? Ou vai haver uma rodada de provocações e depois a gente fala? Janane? Eu acho que eu acho que já podemos, quem quiser responder o que ele falou, eu acho que já podemos ir por aí, né? Porque senão fica cada um põe uma pergunta, a gente se perde. Eu acho que assim seria melhor. Fica à vontade, Lúcia, pode... Eu só queria comentar, Fabrício, que acho que em qualquer processo de autoconhecimento, a gente faz uma espécie, né, de retorno ao que a gente acredita serem as origens, a gente constrói uma memória, porque memória é sempre algo construído, né, a partir do presente, com olhos no futuro, muito mais do que com recuperando o passado, quer dizer, a gente constrói o passado de novo. Então, eu acho que, como a autoetnografia é um processo de autoconhecimento, ao mesmo tempo que se pensa esse conhecimento no mundo, eu acho que você tem razão, né? É muito recorrente a gente pensar no que já fez, no que está fazendo e no que pode fazer. E isso é muito bonito, né? Não necessariamente de forma linear, eu acho que isso também é legal, acho que os vídeos que eu assisti mostram não necessariamente uma cronologia linear, né, mas um ir e vir, algumas coisas circulares. Então, acho que são várias temporalidades, né, que entram nisso que você chamou de pensar o ancestral. Foi o que eu pensei a partir do que você disse, muito bacana.
Fabrício, Nelson O levantou. Nelson levantou a mão. Quero dar boas-vindas ao Nelson aqui, que já estava aí acompanhando a gente. Eu conheci uma vez em uma reunião que a gente fez, e muito feliz de você estar aqui, viu, Nelson? Ô, querido, eu é que agradeço muitíssimo. É um prazer enorme ver este evento acontecer. Vocês são meus heróis. Vocês três. Vocês fizeram acontecer. Muito lindo. Eu quero agradecer pela possibilidade de fazer uma pergunta nesse espaço aqui. E eu tenho uma provocação cruzada, que vai um pouco na direção do que o Fabrício trouxe. A gente tem nessa mesa uma professora doutora importante, de uma universidade importante, a mais importante do Brasil, e a gente tem uma graduanda que está acabando de se graduar em farmácia. Este é o lugar de subalternidade. Eu quero saber como a professora se sente na mesma mesa com a graduanda e como a graduanda se sente na mesma mesa com a professora. Quem fala primeiro? Pode falar você, Alessandra. Nossa, a graduanda se sente muito contemplada e com a bochecha doendo aqui de vergonha. Mas é um privilégio muito grande. Eu agora consigo ver com muita clareza entender quando a Djenane falava no nosso grupo de autoetnografia, porque eu estou numa disciplina que é da pós-graduação, para aprender melhor sobre o método, enfim. E todas elas lá da pós-graduação, já, enfim, muita experiência aí na vida, falavam que, nossa, era incrível que eu na graduação estivesse tendo contato com isso. E hoje, nesse evento, que é o primeiro congresso, né, de autoetnografia do Brasil, isso conseguiu ser traduzido para mim, né, de como é incrível realmente ter tido contato nesse momento e estar aqui podendo prestigiar tantas pessoas de nomes de peso, né, nesse âmbito. É isso. Nelson, super legal essa sua questão, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que sair dessa lógica hierárquica, né, que preside a nossa vida acadêmica e que vai colocando docentes muito distantes dos discentes, como se a gente não continuasse sendo estudante por ser professor, né? Quer dizer, acho que é fantástico, eu adoro estar em mesas redondas ao lado de colegas que estão se graduando, pós-graduando. Acho que a gente faz na universidade uma cisão, né? Quando a gente vira professor, doutor, já não participa de GTs mandando papers e tal, e isto eu acho, assim, de uma pobreza, sabe? Porque somos todos, no fundo, estudantes, sempre. Alguns nasceram antes, então chegaram a professores antes, outros nasceram há pouco tempo, mas está todo mundo na mesma caminhada. Então, esses momentos são muito gratificantes, eu me sinto muito gratificada, muito feliz mesmo. Pode só fazer um comentário, né, dando continuidade ao que a Ana Lúcia falou, que para mim é interessante, para mim é bem o contrário, sabe? A minha experiência, assim, eu acho que eu só tenho condições de fazer tudo que eu fiz na academia, nos meus 25, 26 anos de UFMG, por causa dos estudantes. Não assim, não estou falando que porque eu aprendo para eles, não é isso que eu estou falando, não. É porque eles têm sido o meu suporte, eles têm sido o meu grupo. Né? Eu nunca consegui, gente, eu estou na farmácia, lembrando aqui, farmácia. Eu nunca consegui ter um grupo na farmácia, né? O meu grupo eram meus estudantes, eram as pessoas que eu conseguia ter alguma interlocução, as pessoas que estavam pensando à frente, as pessoas que estavam querendo inovar, as pessoas que estavam resistindo. Então, assim, eu não tinha nenhuma ressonância com professores. Então, a minha experiência é totalmente com os discentes, é muito interessante. Tanto que hoje, né, o que está acontecendo? Estou ficando velha, né, e os meus estudantes estão formando doutores. Então, o que está acontecendo? Os doutores estão se tornando meus colegas, que foram meus alunos, né?
né? Então, tem alunos que foram meus alunos na graduação, mestrado, doutorado, que hoje são meus colegas de departamento, né, do departamento de farmácia social, né? Então, assim, essa é a minha história. Só para, né, responder um pouquinho, Nelson, eu acho que eu me sinto privilegiada de ter encontrado os estudantes que eu encontrei, que deram total sentido à minha trajetória, né? Essa é a minha experiência. Nossa, Djanane, eu só Posso vou. falar? Ah, desculpa. Desculpa. Só uma coisa que eu acho importante, eu não estou ativando a minha câmera, porque senão vai cair aqui. Só para vocês entenderem, eu percebo que essa distância, né, entre professores e doutores que já estão há muito tempo na universidade e os que estão se formando, parece que fica cada vez maior. E enquanto que é difícil essas pessoas que estão ali, né, entenderem que um dia seus alunos serão doutores, etc., e vão estar discutindo com você. Mas essa discussão, ela não precisa ser uma discussão que vai ser hierárquica, mas ao contrário, é pensar que o aluno vai se tornar um como você. E eu acho que isso é muito importante. E que é muito esquecido. Porque, assim, né? Eu tenho muito tempo já na universidade. Esse aluno que está aqui na pós-graduação está começando, ele não sabe de nada. Na realidade, quem não sabe de nada é a pessoa que está lá achando isso. Porque talvez o aluno teria tanto para contribuir que esse professor não imagina, e isso poderia mudar, talvez, a visão do mundo, a forma, etc. Obrigado, gente. Se eu puder falar rapidinho, só pegando um gancho aí no que a Ana Lúcia, Nelson provocou a Ana Lúcia e a Alessandra, que depois passou para o Djanane, e que falou desse papel do aluno, né? Assim, a autoetnografia, ela também contribuiu nesse processo de me entender professor para quem e por que eu exerço essa profissão? Eu exerço para os meus alunos, então são eles os grandes protagonistas, são eles que me ensinam todos os dias, além dos textos que eu leio, das discussões que eu tenho. Né? Então, a partir deles, de alguma coisa que eles me falam assim, igual o Gustavo disse hoje, ele falou, será que eu não estava fazendo isso certo, né? Proporcionando, né, uma experiência de autoetnografia para os alunos dele. E fala, né, que reverbera em mim, eu falo, mas quem eu sou, né? Por que eu estou fazendo isso desse jeito que eu não consigo, por mais que eu tenha uma intenção de provocá-los para um olhar crítico, para a cidadania ética, etc., mas por que eu não estou conseguindo? Aonde eu estou, né, onde que o meu lugar hierárquico ou a minha não possibilidade de enxergar está me atrapalhando? Mas são eles que vão fazer ver isso, né? Posso comentar alguma coisa? Então, assim, vou aproveitar, aí já vou roubar a minha vez para fazer duas coisas, né? Vou comentar isso e já vou também soltar uma provocação. Sobre essa questão, eu acho assim, muitas das vezes a questão ela tá enraizada desde os nossos contatos mais básicos com a escola, com a família, com todas essas instituições que a gente vive. Então, é muito complicado, sem querer me alongar, mas só para contar assim, rapidamente uma experiência que eu tive na universidade no semestre passado. A gente, com essa questão do remoto, né, de não estar presencial e tal, a gente resolveu oferecer uma disciplina aberta para não só para os estudantes de graduação da universidade, mas para quem quisesse discutir aquele tema. E aí o choque, só que o choque maior não foi nem essa questão. O choque maior foi quando e aí duas doutorandas que eu oriento quiseram entrar nessa aventura, né? Não, vou participar e tal, beleza, vamos junto. Só que aí, durante a elaboração do plano de curso, eu falei para elas, a gente vai lecionar essa disciplina aí
só com textos que a gente mesmo nunca leu. Caraca, as doutorandas ficaram alucinadas. Como assim, Igor? Você vai lecionar uma disciplina com texto que você nunca leu? Como assim, gente? Como é que pode? Como é que a gente vai fazer isso? Então, por que eu tô... um exemplo bobo, né? Mas que mostra também como a gente se sente o todo-poderoso, né? O professor universitário, o tal que sabe tudo, e aí eu é que vou decidir o que os meus alunos vão ler. Ao longo dessa disciplina, a gente teve 3 encontros que quem decidiu os textos que iam ser lidos foram os próprios alunos e as alunas. Coincidentemente ou não, foram os 3 encontros que teve maior engajamento e maior leitura por parte de todos. Quer dizer, a gente não para refletir que a coisa não vai mudar enquanto a gente não mudar, enquanto a gente ficar decidindo o que os outros têm que ler, se achando mais sabe tudo que os outros. Enfim, é complicado. E a minha provocação, já para concluir, né, porque eu já falei muito, mas a minha provocação é mais no sentido assim, pela minha experiência na universidade pública, a gente enfrenta uma questão muito complicada com o perfeccionismo, né? Perfeccionismo é um tema que afeta sobremaneira as nossas relações, seja enquanto docentes, enquanto estudantes, de todas as formas, né? E aí pensando o perfeccionismo e a autoetnografia. A autoetnografia como um método que a gente olha muito para as nossas histórias, para os nossos encontros, para os nossos afetos, para as potências que isso tudo gera, né? Como é que a gente faz para lidar, ou que estratégias vocês usam para lidar com o perfeccionismo, né? Ou seja, se fosse resumir numa pergunta assim, quando é que o que a gente escreve, ou performa, ou produz, quando é que a gente acha que tá ok para ganhar o mundo? Obrigado. Eita! Bom, nós temos umas mãos levantadas. Enquanto isso, a Ana Lúcia levantou a mão aí. Enquanto dá tempo para a gente respirar com essa provocação do Igor. Mas é uma ótima provocação, né, Igor? Aliás, já vou reagir a ela, depois eu falo uma outra coisa. Eu acho que esse perfeccionismo acadêmico está cada vez mais quantitativo, né? Quer dizer, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que fazer coisas em prazos cada vez mais curtos, e publicar, e acho que justamente a quantidade prejudica a qualidade, né? Então, não sei se as pessoas andam pensando muito, sabe, Igor, se o que elas põem no mundo, de fato, elas sentem que está suficiente maduro para isso. Acho que está todo mundo, né, meio que sendo pego por essa armadilha do produtivismo. Mas eu acho que justamente há espaços, né, para pensar diferente. Eu não sei se vocês conhecem um blog de um rapaz da UNB, que é o José Nunes. Ele tem um blog maravilhoso chamado Como Eu Escrevo. E ele convida professores, estudantes, cineastas, enfim, as pessoas mais variadas, para contarem como é o processo de escrita ou de produção delas. É só vocês porem no Google José Nunes, Como Eu Escrevo. Ele envia 10 perguntas para as pessoas justamente, dentre outras coisas, dizerem isso. E aí, quando é que você acha que o que você produz está suficientemente maduro para ir para o mundo? E as respostas são maravilhosas, porque a maioria das pessoas, sinceramente, diz, olha, acho que nunca está o suficiente, vivo me cobrando. Se eu fosse, de fato, levar a sério o perfeccionismo, nunca publicaria nada. E a gente sabe que é assim, né? Então, eu sugiro o blog do Zé Nunes, porque eu acho muito legal para isso que você pensou. Mas o que eu queria também comentar, né, é que eu acho que, como a etnografia, sem o alto, ela nasce na antropologia, lá do final do século XIX, né, com essa coisa de
ter contato com o outro, mas um outro que era sempre exótico, sempre, né, objeto e não também sujeito. Tem uma história na antropologia que é muito bonita e que eu acho que é uma história que vai da etnografia à autoetnografia. Eu acho que o que se faz hoje em antropologia, majoritariamente, são autoetnografias, porque antropólogos, antropólogas não podem mais conceber as pessoas com quem eles travam interlocução como objetos, né? São todos sujeitos de conhecimento, produtores de saber, de teorias, que a gente muitas vezes chama, entre aspas, de nativas, mas eu acho que a própria história da antropologia, né, Igor, Nelson, enfim, todo mundo, eu acho que é uma história de reconhecimento de que esse patamar, né, superior do saber acadêmico é uma construção do próprio saber acadêmico para se proteger das suas fragilidades. Então, descer desse patamar e compartilhar o saber é muito importante, né? Mas esse é um longo aprendizado. Eu acho que as ciências humanas estão fazendo isto, talvez, né, um pouco mais do que as exatas e biológicas, mas acho que é um desafio para todas as áreas, inclusive a farmácia, as áreas da saúde. Acho que a pandemia talvez ajude nisso, né? Que está misturando saúde, luto, sentimentos, dor. Quer dizer, é o ser humano, o corpo é humano. Então, como dizemos lá na Associação Brasileira de Antropologia, todas as ciências são humanas. E acho que esse é o caminho, né? O Gustavo está com a mão levantada. A Bárbara tinha levantado a mão. Não sei se, Bárbara, eu não sei se você desistiu. Eu te vi com a mão levantada, depois sumiu. Mas qualquer coisa você fala aí. Gustavo. Bom, eu achei muito interessante a pergunta do Igor. Acho que é uma pergunta bastante provocadora para que a gente possa pensar até sobre os paradigmas que a gente busca trabalhar na nossa vida, né? O perfeccionismo é um grande paradigma que nos molda. E daí, quando ele começou a fala, me veio imediatamente outro texto da Della Polo, que ela fala sobre o erro e as possibilidades do erro. Ela fala que na academia nós aprendemos somente a trabalhar com os acertos. E a gente publica os acertos. Quantos erros de experimentos vocês já leram? Resultados que foram errados, ou errados no sentido de inconclusivos, não erros metodológicos e tudo mais. Nós só vemos os grandes feitos e resultados da ciência. E a Della Polo, que ela faz o convite para que a gente pense o erro como uma possibilidade, porque aonde há erro, há possibilidade. E a partir daí a gente explora outras oportunidades, que é a oportunidade do imprevisto, daquilo que é considerado impossível, e daí nós começamos a questionar o que seria o possível, impossível, o perfeito, o imperfeito. Então, acho que essa é uma das potências também da autoetnografia, que é questionar esse discurso hegemônico da perfeição, e esse discurso hegemônico da obra pronta e inacabada, pronta e acabada. Quando que a gente está nesse estado? Acho que nunca. Hoje eu olho para o meu doutorado e falo assim, gente, eu acho que hoje eu quero voltar e fazer outras coisas a mais. Fico muito feliz com ele. Nelson, que falou antes, foi o meu orientador, sou apaixonado por ele, meu grande amigo. E a gente olha e fala assim, nossa, eu quero mudar. Assim, quando assisti uma das aulas do Nelson, ele falou assim, gente, se eu voltasse para o meu doutorado hoje, eu mudaria muita coisa. E é isso, a gente vai encontrando os processos. Então, acho que essa perspectiva do movimento é o que me atrai, que é muito a perspectiva também dos estudos de performance. Eles trabalham na noção de movimento, não na noção estática. Então, tudo é um conjunto de movimentos. Eles utilizam até um termo que eles falam que as coisas elas não estão alinhadas num único processo de caminhada, mas elas caminham com... é um conjunto, eu esqueci o nome. Você lembra, Nelson? Acho que o Nelson está conosco, que o Kierkegaard fala.
Do que, Gustavo? Aquele conjunto de movimentos da performance tem... mimesis... como é? Minha gente, memória hoje não tá boa, não. Também não me lembro agora, Gustavo. É o frio, Gustavo, é o frio. Eu acho que é o frio mesmo. Mas depois a gente pega, mas fica o convite. Mimesis, kinesis e que, Gustavo? Tem a poesis, a kinesis e a mimesis. Então, né? Mimesis, kinesis e poiesis. Isso. Então, acho que seria por aí trabalhar um pouco essas questões que você traz, Igor. E até uma das coisas que eu aprendi muito, assim, com as provocações do Cláudio, é que ele sempre me falava assim, por que você gosta de uma conclusão nos seus artigos? Eu olhava para ele, tipo assim, mas que pergunta sem sentido essa? Eu sempre aprendi que tem que ter uma conclusão. Por que ele está me fazendo essa pergunta? Ele falava assim, porque quando você traz a conclusão do jeito que você está trazendo, você está fechando o seu texto. Você está deixando ele impenetrável a outras possibilidades e mudanças. E daí, quando ele falava isso, eu falava assim, ok, e aí? Como que eu chamo isso? Eu tenho que chamar de alguma coisa, tenho que defender a minha tese, né? E daí ele me falava algumas estratégias para que a gente pudesse também questionar essa normativa acadêmica, que eu acho que é uma angústia muito grande para nós quando estamos na pós-graduação e graduação, que é o tal do formato, né? O formato é avaliado e se não seguimos o formato, a gente não tem a defesa ou a aprovação, mas a gente vai aprendendo técnicas para subverter esse formato e assim mudar essas possibilidades. Era um pouco isso. Obrigado, Igor, pela excelente provocação. Janane, teu microfone tá fechado. Uai, não abriu. Eu tinha clicado, mas fiz alguma coisa errada. Não, o Roberto estava com a mão levantada. Roberto? Roberto e a Bárbara, né? Bárbara, pode ir, então. Não sei se o Roberto desistiu. O Roberto tá aí. O seu microfone está desativado. O Roberto, eu não estou vendo. Eu estou vendo ele aqui, está desativado. Ele está tentando falar, mas não está conseguindo, não. Roberto, eu vou falar enquanto você conserta o seu microfone. Na verdade, eu queria dar bater a bola na levantada que o Fabrício deu logo no início, sabe, Fabrício? Você falou e eu fiquei assim, saboreando suas palavras. Eu acho que, eu vejo assim, a autoetnografia, ela provoca muito essa questão da decolonialidade, sabe? E exatamente por isso a gente volta nesse berço ancestral de onde a gente foi criado, né, de onde nossos pais foram criados, e eu acho que esse é um processo para a gente entender mesmo, sabe, essa teia cultural de onde a gente está falando, né, para a gente entender essas amarras que às vezes a gente nem percebe que são amarras, né? Às vezes, na hora que a gente vai para o movimento aí que você vê que você está amarrado, olha. Então, assim, eu acho super interessante essa perspectiva da autoetnografia, essa perspectiva da gente questionar essas opressões que podem estar lá fora, mas podem estar aqui dentro da minha casa, né, do meu lado. Então, assim, eu acho que é muito potente isso, quando a gente... Isso, assim, tem muito a ver com essa questão de você
viver de uma forma autoetnográfica, né? De você perceber isso no seu dia a dia, ou de você estar atento a essas coisas que, por vezes, nos incomodam, assim. Eu acho que é muito rico, mas eu também vejo que é muito doloroso, e às vezes você de repente você percebe que você levou um soco na boca do estômago, assim, você fica meio sem ar, sabe? Então, assim, eu acho que é bem desafiador, sabe? É bem desafiador a gente fazer esse movimento de introspecção. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esse desafio ele é potencialmente muito libertador. Eu vejo assim, eu vejo que é uma escolha mesmo, sabe? Ele tem o potencial de ser muito libertador também. Então, é lidar com isso, né? É lidar com essas construções ou desconstruções. Segura essa marimba. O Roberto tá aí. Roberto! É o Roberto. Sim, sou eu. Vocês me ouvem agora? Sim? Sim. Ah, tá. Eu saí e voltei, não sei o que aconteceu. É a primeira vez que eu estou usando o Teams, eu não... Enfim, tudo bem com vocês? Então, antes de responder aqui a essa conversa, brevemente, eu queria só parabenizar a organização do evento e dizer que eu estou muito contente de encontrar um evento de autoetnografia no Brasil. Enfim, outros já manifestaram isso. Eu, particularmente, conheço mais de perto um pouco o Fabrício, a Jenane, e o grupo que eu conheci lá no congresso desse ano, no ano passado, né, na ICAE. Enfim, estou muito contente de que isso está acontecendo. Eu vou tentar participar do máximo que eu puder em meio ao trabalho nesses 2 dias. Mas, enfim, deixa eu só reagir, então, àquela conversa sobre o perfeccionismo que o Igor iniciou. Eu acho que eu vou na linha do Gustavo, mas quero, acho que, trazer um aspecto outro para essa questão, né? No meu caso, que trabalho, enfim, com literatura, eu acho que a gente desenvolve uma atenção muito grande para a representação, né, que se constrói no processo de autoetnográfico. Quer dizer, de alguma maneira, esse processo, que é um processo de vida, de pesquisa, enfim, é um percurso, né? Ele vai ser representado de alguma maneira, né? Ele vai ganhar uma materialidade que o vai representar no mundo, né? Obviamente, como já falaram aí, via de regra, uma tese, um artigo, enfim... mas eu acho que essa questão, então, do perfeccionismo, ela também deve nos preocupar nessa questão da representação, né? Aquilo que o Gustavo falava, das formas e da opressão dessas formas, o perfeccionismo está previsto nelas, né, de alguma maneira, né? A representação daquilo que é um processo como um produto, né? Uma tese, um artigo, uma apresentação, uma palestra, pressupõe um elemento de acabado, né? Um elemento de um gênero fixo, de algo estável, né? E há sempre essa tensão, né, nessa representação. Essa representação de todo o processo autoetnográfico, essa representação, via de regra, vai lidar com essa tensão. Em algum momento isso se estabiliza, né? Em algum momento isso se fixa numa forma, num produto, né? E essa tensão entre processo e produto, para mim, a questão do perfeccionismo, eu gosto de olhar por esse ângulo. De alguma maneira, eu volto a falar que o meu interesse é a literatura. Eu acho que a literatura nos ajuda, ou me ajuda particularmente, nessa questão, porque a forma, digamos, final do literário é uma forma instável, por definição, né? Então, eu entendo o produto dos processos autoetnográficos como podendo se beneficiar, e é nesse sentido que o meu interesse vai, podendo se beneficiar desse diálogo com a escrita, eu vou chamar de escrita criativa, porque às vezes falar de literário parece dar um peso muito grande a isso, né? Isso é uma outra questão, mas eu acho que na questão, então, da representação,
do processo autoetnográfico num texto, e agora eu estou falando de escrita, né, esse diálogo com essa experiência da literariedade é fértil para digamos, tentar se prevenir contra a opressão do perfeccionismo. Eu acho que a própria apresentação do Gustavo hoje de manhã, na performance poética, já nos dava exemplos disso, né? Mas eu acho que é isso. Essa é uma atenção que me interessa e que me agrada. Eu sempre penso na escrita autoetnográfica como um tanto autoral e um tanto literária, necessariamente como uma forma de representação da instabilidade e da revelação de um processo mais do que um produto, né? E essas formas fixas, acadêmicas, esses gêneros acabados, tendem a nos, de fato, oprimir com esse desejo da perfeição do produto, né? Tá bom, gente? Mas, novamente, estou muito feliz aqui aprendendo bastante com vocês. Uau, que fantástico. Fala do Roberto, né? Eu fico anotando aqui, né? Eu faço uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que estuda escrita, que inclusive ele deve estar por aqui, Robson. Ele me ensinou a fazer, toda vez que ele está num evento e tal, ele monta, não sei se ele estava falando de evento, para mim funciona assim, eu estou no espaço onde tem uma discussão rica, eu faço um lexicon, né, um lexicon do evento, então assim, eu vou anotando as palavras-chave, né, as expressões marcantes, já tem muita coisa escrita, né, e depois, assim, isso vai me, é tipo um diário de campo, né, só com um diário de campo meio codificado. Aí eu anotando aqui, achei muito interessante, né? Quer dizer, a escrita autoetnográfica como representação da instabilidade, né? E o estável, né? Essa ideia de produto acabado como uma ideia que pode nos remeter até a opressão, né? Nos oprime isso, né? Eu lembrei que eu discuto muito isso com meus alunos, né? Nas minhas aulas, sobre essa questão assim, gente, a única maneira da gente começar a escrever, que para mim foi muito difícil de me libertar a questão da escrita, é ver tudo que eu escrevo como uma coisa provisória, né? Eu falo isso muito para os meninos, gente, vamos ver isso como provisório. Sempre a escrita é provisória, né? O Gustavo falou, a tese é provisória, eu também voto minha tese de doutorado, na época eu achei, até hoje eu adorei, achei aquela tese linda, né, e tudo, mas quando eu volto lá, assim, claro que eu quero mudar, claro que eu quero revisitar, revisar, né? Então, eu acho que isso, eu falo isso para meus alunos para eu mesmo ouvir, né? Esse é meu objetivo, para eu mesmo ficar à vontade até de apresentar, eu tenho mania de fazer pequenas performances nas aulas, sabe? Sei lá se eu posso chamar de performance, talvez não na frente do Gustavo, mas né? Eu tenho minhas tentativas assim de fazer, e são todas provisórias, né? São coisas assim que eu escrevo, por exemplo, quando eu estou num congresso, as minhas reações, alguma coisa, né, de mais reativas que eu tenho e que tem a ver com o tópico do dia, eu sempre falo, gente, isso aqui eu escrevi agora, né? Uma coisa provisória, né? Eu acho que isso me dá é aquela coisa, eu me desculpo, né? Sei lá, tem isso também, né? Eu me escondo por trás de, olha, não é acabado, não tem nada conclusivo aqui, né? Achei interessante isso. Eu levantei a mão, quero dar boas-vindas a Roberto, que foi da minha banca de defesa de doutorado, foi um dos examinadores lá atrás, né, Roberto? Que bom te ver por aqui, muito contente. E falando da escrita, a escrita talvez é a coisa que mais me amedrontava, justamente por essa necessidade de perfeição ou estabilidade, o contrário do que o Roberto nos colocou aqui. Eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto sobre a escrita, que talvez, para mim, são perguntas recorrentes em muitos trabalhos que me pedem para ler, ou que eu participo como examinador, né, essa questão da escrita. E o tanto que eu sofri com a minha escrita por muitas críticas que eu recebi, então eu tinha medo de transformá-la em algo disponível no mundo digital e que tivesse por aí, né? Mas era um medo de mim mesmo, não era um medo nem... Depois eu fui descobrir que era um medo de mim mesmo e não era um medo da escrita, né? Porque uma vez que você escreve, o texto já não é mais seu, né? Tá aí, ele está disponível, então ele já não é mais seu. Mas, na verdade, era um medo de mim mesmo. E o tanto que na autoetnografia, para nós brasileiros, né, aqui, falando
para a nossa epistemologia do Sul, e eu acho que Valéria hoje teve uma fala que me tocou muito, né, ela como mulher negra, e como ela tem que se equilibrar no espaço que ela ocupa em relação à escrita, quando a Patrícia a questionou sobre a escrita em primeira pessoa, o extrapolar, né, a rigidez científica, as regras, as normas, e eu acho que isso, a gente tem que colocar sobre a mesa essa discussão, e acho que esse é um momento aqui, né, da autoetnografia que incomoda tantos, né, pela escrita, não só talvez não incomode tanto se for um vídeo, mas incomoda se for um texto escrito. Não sei, é só mais uma outra provocação que aproveitei o gancho aí de todos vocês e para falar oi para o Roberto também. Tem algumas pessoas aqui com a mão levantada, que agora eu não estou conseguindo ver o nome. A Michele está com a mão levantada. A Miel, né? Fabrício e Roberto. 4 pessoas. O Amiel levantou a mão primeiro, pode falar. Eu vou só falar uma coisa. Na verdade, é uma pergunta para Ana Lúcia, em específico, talvez. Porque você falou da antropologia, né, como essa ciência que parece, das ciências humanas, estar muito mais avançada, no sentido de metodologias, né? Mas a decolonialidade que coloca o Gustavo, né, ela mexe muito na antropologia, e eu vejo que nas ciências sociais, né, que é a área de onde eu venho, percebo que isso é muito difícil, ainda o rigor continua. E aí a provocação que eu faço, como a sociologia, no caso, poderia pensar diferente esse rigor quando a autoetnografia balança e diz, olha, você devia pensar um pouquinho diferente. Ana Lúcia, você quer responder? Vocês que sabem, posso responder agora ou depois. Pode ser agora. Rapidinho, né, Amiel? Super legal isso que você traz para a gente pensar. Mas eu sou suspeita para responder, porque por eu ser antropóloga, eu acho que as outras ciências sociais, em especial a sociologia e a ciência política, elas só vão perder essa autoridade sociológica e politicológica quando elas, de fato, se abrirem mais para pesquisas qualitativas, para pensar o sujeito que pesquisa como um sujeito dentre outros, né, e não o sujeito frente a objetos. Eu acho que a metodologia da antropologia, né, a etnografia e agora a autoetnografia, elas realmente foram revolucionárias. Elas são revolucionárias, porque elas derrubam os muros, né, entre os saberes acadêmicos e não acadêmicos. E esses muros são muito fortes em algumas áreas, mesmo das humanas, né? O que eu ia dizer é que isso nem é novo, né, na antropologia. Se a gente pensar na escola sociológica francesa, Marcel Mauss, por exemplo, ele rompe justamente com Durkheim, né, que era seu tio, e que se firmou muito mais como sociólogo, porque ele escreveu esboços, ensaios, pensando aqui no que o Roberto falou, né, o estilo
de um antropólogo nos anos 20 e 30 do século passado, estamos falando de um século, né, de distância, já era uma ousadia, porque os textos mais brilhantes de Moz têm no título as palavras ensaio ou esboço, né? Ou seja, ele assume que o conhecimento é instável, é inacabado. E eu lembrei que eu achei genial quando eu vi o programa desse congresso, né, que a sessão de encerramento é de inconclusões, quer dizer, faz todo sentido mesmo. Mas eu acho isso, Amiel, que a gente também separa métodos quant e quali de uma forma muito pobre. Eles podem contribuir reciprocamente para a produção do conhecimento. E pior que isso, né, se dá aos métodos quant um status mais científico do que se dá aos métodos quali. E eu acho que essa é uma divisão muito equivocada a ser revista na sociologia, na política e em outras áreas. Michele? Você está no mudo. Você está no mudo, Michele. Me ouvem agora? Sim. Tá tudo congelando as coisas aqui. O frio tá fazendo com que a internet processe devagarzinho no meu computador. Acredito que esse espaço nesse congresso tem sido incrível. Acho que não só para que nossas vozes emerjam, mas para que a gente reflita com um pouco mais de profundidade quando vários segmentos institucionais não permitem essa profundidade, porque ser profundo é adentrar a nossa própria subjetividade e parece que a subjetividade não pode ter espaço dentro da academia. Eu só posso olhar a subjetividade do outro, analisá-la pelo outro e manter um distanciamento entre o outro e eu. E dentre todas essas falas, essas vozes que soaram hoje, me veio uma discussão feita numa disciplina do nosso programa, o quanto que a nossa língua de materna passa a ser madrasta quando tem tantos sistemas de opressão que a condicionam. E ao invés de promover pertencimento, ela vai promover mais castrações. E vamos castrar os desejos, vamos castrar as nuances, os ímpetos, as vontades, porque elas não podem aparecer, elas não são científicas, elas não têm validade de verdade. E uma vez que a verdade ela precisa ser absoluta dentro de uma homogeneidade social, as outras verdades possíveis, ou como Foucault diz, as vontades de verdade, são escamoteadas. E esse processo vai gerando essas anulações todas, nas quais a gente percebeu que gritam e pulsam em nós, pulsam nos nossos trabalhos. E o que foi mais emocionante desse evento é ver que a pulsação de tantas nuances reverberou e ampliou de maneira sonora para que se tornasse objeto de pesquisa, ou sujeito de pesquisa. Então, assim, foram falas lindas, incríveis, emocionantes durante essa manhã inteira e que acharam um espaço de ser ouvidas. Eu gosto muito da autora Anzaldúa, Glória Anzaldúa, que ela vai falar dessa mestiçagem, dessa fronteira de ser, de existir, e talvez a minha provocação seja, diante de tantos sistemas de opressão, eu lembro que quando o professor Fabrício veio nos provocando nas disciplinas, a minha sensação de sufocamento, de incômodo era tão grande, que eu acho que eu usei essa metáfora dentro das aulas, é que havia alguém que manipulava as marionetes e que controlava as minhas ações, as minhas reações, o meu modo de pensar, e quantos fios são esses que me amarram para ser uma marionete social, para ser uma marionete cultural, uma marionete ideológica, porque se a cada passo das minhas escolhas lexicais para produzir essa fala aqui para vocês,
ela tem uma condição de produção por detrás com filiações teóricas e históricas, tantas outras, das quais eu não tenho plena consciência de todas, principalmente das suas origens, o quanto que eu venho reverberando tantas coisas daqui para frente e vou afetando as outras pessoas dali para frente. Então, me assustava absurdamente. E o meu processo de escrita ficou emperrado, de escrita da minha tese, ficou emperrado por 3 anos, assim, onde eu escrevia, eu não gostava do que eu estava escrevendo, eu escrevia e não gostava do que eu estava escrevendo, porque não era eu. Eu não podia ser eu na minha escrita, porque a minha língua estava me castrando. E eu estava falando de 4 línguas de sujeitos diferentes. E acho que, não sei como é que as pessoas se sentem, mas compartilhar esse processo é muito legal. Eu acho que ter um espaço acadêmico, científico, para discursivizar tudo isso foi o ponto ápice de construir esse congresso que eu estou inteiramente apaixonada. É isso. Gustavo. Foi. Vocês me ouvem agora? Gustavo, você pode depois colocar a referência bibliográfica do texto que você mencionou, en passant, eu perdi, por gentileza? Você põe no chat para a gente? Claro, Ana, ponho sim. Já Obrigada. De nada. Achei interessantíssima essa fala de Michele, e quando ela toca na Glória, eu acho muito interessante ver a produção que ela traz, não só na língua inglesa, né? Ela subverte quando escreve um livro na sua língua materna e não se preocupa em traduzir, mesmo tendo publicado em editoras americanas norte-americanas, né? E daí a gente vai percebendo a nossa colonialidade. O americanas a gente já vai incorporando como se fosse só lá. E é legal a gente observar isso, porque recentemente eu tive uma aluna que me procurou, uma aluna indígena, e ela estava muito angustiada com a escrita. Porque você tem que produzir, você vai prestar prova de residência, isso conta ponto. Como que você vai entrar nas especialidades? E ela falava assim, Gustavo, eu estou matando o meu idioma para caber nesta tal produção. E ela super preocupada porque ela não via espaço para a sua existência. Então, esse epistemicídio que ela denuncia é algo extremamente importante para que a gente comece a repensar se a real função da academia está sendo promover um pluralismo epistemológico, ou se, na verdade, que a gente tem reproduzido anos a anos é a seleção daquilo que eu acho que é legal e entra, e daquilo que eu acho que não faz sentido e mantém do lado de fora. E o Cláudio, assim como o Nelson, sempre me falaram, olha, Gustavo, você vai perceber que daqui a alguns tempos você vai ser o gatekeeper de muitos espaços, porque nós acabamos assumindo essa função de porteiros ou de guardas em determinadas situações. E o que te convido sempre a pensar é qual vai ser o seu papel nessas produções. Você vai reproduzir aquilo que sempre esteve ou você vai oportunizar outras potencialidades criativas? E daí eu sempre observava também na minha formação quantas autoras e autores brasileiros eu tinha. Eu tinha autores brasileiros quando eu prestava a prova de vestibular, porque caía literatura nacional. Mas na formação, a maioria dos meus livros e compêndios eram traduções de outros autores. Quantas autoras negras eu entrei em contato ao longo da minha formação até na pós-graduação, autores africanos. Agora que a gente está descobrindo esses espaços, então é um convite para que realmente a gente possa ampliar as nossas possibilidades e entender o idioma e as construções lexicais como potências também, potências para a gente sair desses enquadramentos que nos reprimem.
Fabrício tá de olho em mim aqui, né, Fabrício? Estou de olho no tempo de janeiro. Eu sei, já tô ligada aqui, porque a gente tem um break, né? E voltamos 3 horas, e são 14h51. Ai, foi bom, né, gente? Não demos conta de substituir totalmente o Marcelo e o Cláudio, claro, mas eu acho que foi bem construtivo. Obrigada a todo mundo, foi muito gostoso, né? Vamos dar um tempinho para um café, então? Mas vocês super deram conta, foi fantástico. Parabéns, viu? Foi ótimo, obrigada, gente. Bom, gente, Obrigada. Daqui 3 horas estamos de volta. Vamos tomar um café, esquentar, porque o negócio tá feio aqui. Frio!